É isso, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Acho que me sinaliza aí, tá? Jéssica da Áustria, é isso mesmo? Se você tá me ouvindo bem, se tá tudo bem, Estela tá me ouvindo bem, tá tudo certo aí? Só para eu confirmar se o áudio tá legal, se tá tudo bem, tá tudo certo. Cada hora é um instrumento aqui. Uau, gente, hoje foi intenso, tava em atendimento. Ufa, é isso, bora, vamos que vamos, e é isso que faz com que a gente esteja, né, no movimento. Ontem eu falei bastante aqui de movimento. Movimento é vida, movimento é energia, né? Energia no sentido de disposição, e é isso que importa. Bora lá, nesse nosso encontro, tema dessa live desse horário, vocês estão me vendo, me ouvindo, então tá tudo certo por aí, é respostas, né, perguntas e respostas de algo que nesse momento esteja aí tirando de alguma forma a sua paz ou impedindo você de verdadeiramente, né, de uma forma incrível aí, viver de consultório. Então, muito obrigada pelos elogios, pelo carinho e por tudo que vem, né? Eu tenho recebido muita mensagem muito boa de vocês aqui, fico tão feliz por isso. Vocês estão realmente engajados e aceitaram a minha proposta de aproveitar aqui esse tempo de quarentena para, de fato, caminharmos juntos e pensar em estratégia. E é isso que importa. Vamos que vamos. Então, ó, só lembrando, hoje, 7h25 da manhã, eu falei pra vocês sobre os meus 3 maiores erros, que eu entendo, assim, que foram coisas que, de fato, tá, atrapalharam bastante aí a minha rotina, a minha vida, a minha forma de lidar com a minha carreira na psicologia. E, teoricamente, né, dentro daquilo que eu compartilhei com vocês, eu falei bastante aí na live, quem acordou cedinho. Hoje a gente teve uma audiência bem legal, né, fiquei mega feliz. A gente precisa entender que erro é parte da vida, né? Ninguém vai crescer sem errar, ninguém vai ter um grande sucesso na vida, na carreira, em qualquer área da vida, né? Na carreira, principalmente sem cometer algum erro. E eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que colocar para nós como um princípio, entendendo que quanto mais a gente possa, né, aprender com os erros dos outros, mais isso vai flexibilizar o nosso próprio movimento de crescimento. Mas ele é inevitável, né? Ele foi inevitável para mim, ele é inevitável para você, e com certeza isso tudo ajuda a gente a olhar a vida de uma forma um pouquinho mais madura. Mas é claro que você também pode aprender, e é por isso que eu compartilhei 3 dos meus maiores aqui contigo, hoje logo cedinho, para que você aprenda e quem sabe não caia nesses mesmos erros, né? Eu falei das escolhas precipitadas que me levaram a caminhos que não fazem sentido para mim, e que eu escolhi só no oba-oba, na ideia de que eu precisava resolver um problema imediato, e disse que quando a gente escolhe coisas para resolver problemas imediatos, existe uma grande chance da gente se arrepender dessa escolha. Então, um cuidado que eu de verdade quero que você tenha é esse, né? Não escolha por oba-oba, escolha com um sentido muito claro para você, escolha com algo, né? Ou escolha algo que realmente tenha a ver com a sua visão, com a sua missão, com seus valores, porque isso vai te ajudar a ter uma escolha mais definitiva. Segunda questão, tá? Outra ideia é, principalmente, pensar que você precisa ter um planejamento. Eu fui muitos e muitos anos a psicóloga da vela no vento, né? Da deixa a vida me levar. Estou indo, não sei para onde, mas deixa aí. Não sei para onde vai, muito menos onde chega. E ser psicólogo com uma carreira com a vela, igual vela no vento, pode te trazer um grande prejuízo e principalmente, tá? Pode gerar para você uma sensação de insatisfação constante, até porque você não tem métrica, né? Você não tem um porquê, você não tem uma medida, você não tem um alvo. Então, às vezes, você até conquistou, chegou naquilo e nem sabe, porque você não tinha isso definido, não pensou, não planejou. Então, durante muito tempo, eu não planejava nada, ia só vela no vento mesmo, guiando aqui e caminhando do jeito que podia. E em 2016, né, principalmente entre ali, 2015, 2016, 2017, foram anos que eu tive que lidar com outros desafios e muitos deles têm a ver com a relação de que às vezes a gente tem mais medo do sucesso do que do fracasso. A gente tem medo do crescimento e pode ser que muitos de vocês estejam aqui agora aterrorizados, né, amedrontados com essa questão da pandemia, porque ela está te tirando de uma zona de conforto. Mas quem sabe ela seja uma oportunidade para o seu crescimento e existe aí um ponto cego hoje que te impeça de ver isso. Então eu falo muito para os nossos alunos aqui, trabalho bastante isso dentro do VDC, é pensar que às vezes o medo do sucesso é mais limitante do que o medo do fracasso. E a gente precisa olhar para isso de frente, flexibilizar e enfrentar e superar os nossos desafios. Essa foi a live de 7h25 da manhã.
Nesse horário agora, né, a 1h25, a Milka chegou, Micaela chegou aí depois. Nesse horário eu só respondo perguntas de vocês, tá? Qual é a ideia? É responder essa pergunta ao vivo aqui comigo. Isso te ajuda a superar o medo da exposição e do julgamento, que foi um daqueles, né, que de algum jeito ali me impediu muito, porque muitas e muitas vezes o sucesso, né, um bom resultado, ele exige que você saia da caixa, né? Ele exige que você saia, às vezes, aqui, ó, das quatro paredes. E isso, às vezes, não é tão simples. Então, se você tem aí alguma dúvida, entra aqui, ó, bora! Então, se você tem alguma dúvida específica, digita eu aí no comentário, se você quer que eu chame você, tá? Porque às vezes eu chamo aqui e não vai, e o Instagram não anda assim, né? Lá essas coisas aí, nessas ferramentas não. Então, manda aí eu, que aí eu sei que você quer fazer uma pergunta, aí eu vejo o seu nome e te chamo lá. Quando você entrar, tá, Estela? Aparece lá o botãozinho para você solicitar. Então, vou lá, ó, Nilda, Tati, Evandro, deixa eu ver se vocês mandaram aqui, deixa eu pegar um aí que mandou. Vamos lá, Evandro, apareceu para mim. Show, 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 bora. Vamos ver se o Evandro vai entrando aí. Ah, e ó, enquanto ele vai chegando, hoje é 18h25. Oi, Evandro, tudo bem? Olá, tudo bem? Show! Ó, só dar um recado rápido. Hoje, 6h25, eu vou entrevistar a Ana Paranzini, que é uma psicóloga de Londrina. E ela tem uma experiência incrível com negócios em psicologia, principalmente focada na orientação de pais e atendimento de crianças. Então, eu convido vocês a assistirem também, que a gente vai falar muito sobre essa ideia do negócio e da expansão de um negócio, todo relacionado ao nosso conhecimento em psicologia, para abrir a possibilidade do além do consultório, né? Então fica aí o meu convite, hoje 6h25, não percam. Vamos lá, o que eu posso te ajudar, Evandro? Então, eu comecei a assistir então as suas lives faz pouco tempo, não faz muito tempo que eu acompanho o teu trabalho. Então, de antemão, já gostaria de parabenizar pelo teu trabalho, enfim, e pelo efeito que ele produz na nossa vida. Obrigada. Porque, acima de tudo, nesse tempo de formado, eu fiz alguns cursos, algumas formações e tudo, e nós víamos pessoas que não... Sempre vi, na verdade, pessoas que não eram reais. E você, me parece que é real, você vive as nossas inseguranças também, assim como... e você sabe qual é o caminho das pedras, né? Não é só um caminho perfeito, mas é um caminho que precisa ser construído. Sim. Eu brinco, sabe, Evandro? Não é só o caminho do livro, não. É o caminho da pedra que está aqui na prática, do que eu brinco, né? Do arroz com feijão, do dia a dia, que a gente está aqui lidando todo bom e santo dia. Inclusive, eu estava lidando com um desses agorinha, mas tudo bem. E todos os dias são os desafios, né? Que vão aparecendo e vão nos motivando também a seguirmos e fazermos acontecer também. Show. Mas o meu questionamento que eu gostaria de fazer contigo, então a minha situação é a seguinte, eu sou professor de uma instituição de ensino superior e... Em psicologia? Na verdade, eu trabalho com cursos de outras áreas, eu não trabalho com o curso de psicologia, trabalho com administração, sistemas, direito, enfim, né? E eu sempre enfrentei um problema com isso, que os meus alunos me veem como professor e não me veem como psicólogo. Obviamente, eu sou o professor deles, né? Mas essas pessoas, a minha identidade acaba sendo muito de professor e não de psicólogo, tá? Mas sempre atendi clínica e também dei aula a vida inteira, né? Só um detalhe, E aí... o Evandro tem isso na comunicação dele? O aluno dele de administração, ele sabe que o Evandro tem consultório? Então, aí que tá a minha dúvida, sabe, Rosane? A minha dúvida é justamente essa. Porque o que eu tenho percebido ao longo dos anos? Que o meu público-alvo são alunos, ex-alunos, parentes de alunos. Então, de alguma forma, eles sabem que eu sou eu, eles sabem da minha existência, e até é bem gratificante, assim, quando eles me procuram na parte clínica, porque de alguma forma eles me admiraram enquanto professor, e aí enquanto profissional, tudo. Então eu vejo nisso, inclusive, hoje, né, e aí semana passada eu fui numa reunião na faculdade que tinha, e eles falaram justamente a seguinte ideia, nossa, você, psicólogo, agora tá feito na vida com tudo que tá acontecendo aí. Eu pensei, puxa vida, mas não é isso na prática. Porque os colegas não veem isso, mas tudo bem. Aí eu pensei assim, poxa, mas na prática não é isso que está acontecendo, né? Até por conta, eu vejo que outros profissionais também têm compartilhado essa ideia, que a gente tem diminuído o nosso fluxo de atendimento e tal.
Então, a minha questão é, como é que eu vou usar esse público, né, de uma forma ética, responsável, porque a minha grande preocupação Sim, é sim, justamente assim, eu fazer um mau uso da minha, da minha posição, sim, né, que é uma sim, questão tão básica, eticamente sim, falando, sim. mas ao mesmo tempo eu percebo que eu estou perdendo de fazer alguma coisa para fazer acontecer, fazer com que realmente essas pessoas brilhem os olhos e que essas pessoas realmente possam buscar uma vida com mais sentido, enfim, né, que é aquilo que eu proponho dentro da minha prática clínica também. Entendi. Você já tem alguma ferramenta de divulgação, principalmente de rede social? Você já usa isso? Então, eu usava uma rede, porque eu atendo numa clínica, somos 3 profissionais. Uhum, Então, já a primeira coisa que eu percebi que o Instagram da clínica não vira, entende? Porque lá são 3 profissionais, foi uhum. contratado a pessoa para fazer o serviço e tal, e eu percebi que Não o vai. meu, eu percebi que o meu Instagram pessoal e a minha forma de atendimento mostrar a cara, né? Dar a cara a Uhum, tapa tem sido uma forma melhor. Então, eu tenho uhum, feito isso, sabe? Mas talvez eu tenha feito isso, eu esteja fazendo isso de uma forma bastante primária, ou de uma forma bastante assim, uhum, ineficaz por enquanto, né? Mas eu tento, assim, no meu Instagram pessoal, associar uma imagem de uma pessoa normal, que vive uhum, uma vida normal, de uhum, uma pessoa que tem uma característica profissional, então com uhum. postagens, com textos, né? Fazer vídeo era uma coisa que me incomodava e que eu tenho me desafiado em relação a isso até então, porque estou gravando 1000 e tantas aulas online, né? O que, que custa fazer um vídeo para postar no meu Instagram nesse momento? E olha, Então, interessante, né? Que é assim, é professor, que é justamente acostumado com o público. É muito interessante isso. isso. Show. Ó, essa pergunta é muito rica, de verdade, assim, parabéns, tá? Eu acho Obrigado. incrível, porque, assim, algumas vezes eu falo que falta na gente, tá? Como profissionais, e aí eu me coloco nesse lugar também, porque a gente tem uma aversão à palavrinha chamada venda. E por essa Uhum. aversão, às vezes o Evandro pode ser sutil demais. E na ideia de ser Isso. sutil demais, as pessoas não conectaram a imagem dele de psicólogo clínico. As pessoas conectaram a imagem dele de professor. E são coisas diferentes. Elas podem se encontrar, isso é natural. Por isso que eu até perguntei para Uhum. quem que você dava aula. Porque quando é para psicólogo É, é mais fácil, né? Agora, é já existe diferente, essa. né? E às Uhum. vezes o estudante de psicologia ele quer ser atendido pelo professor para que ele entenda o modelo de atendimento do professor, e não necessariamente até para entender alguma situação Isso. Tem uma função ser específica. atendido pelo professor, né? Isso, Uhum. tem muito isso. Mas aqui o seu caminho é um outro, e eu acho que até mais rico, de uma forma mais prática. Outra questão, assim, ó, primeira coisa que você tem que pensar é, você pode ir respeitando todos os princípios éticos. Para você entender o que, que você Uhum. não poderia, numa aula sua lá, falando de alguma coisa, você Uhum. chegar e simplesmente convidar essas pessoas para fazer um atendimento com você. Óbvio que isso Uhum. seria o que a gente chama ali de uma exposição completamente indevida. Você estaria rompendo com Uhum. todos os princípios, tanto éticos da psicologia, quanto da sua função de professor, que seria aproveitar daquele Claro. seu momento ali Uhum. para agregar isso. Agora, quando o Evandro ensina sobre algo que tem a ver com emoção, que tem a ver com sentimento, e cita no meio dessa fala que no consultório ele vê coisas assim, que durante os atendimentos, olha, presta atenção no que eu estou falando, durante os atendimentos, nos meus Aham. atendimentos, quando eu estou na clínica, tenho observado Uhum. pessoas que de algum jeito você está Uhum. plantando naquele aluno que está prestando atenção na sua aula uma semente de que você é professor, mas você também faz outra coisa. E aí é o Uhum. vender sem parecer que está vendendo. Você está falando de uma Uhum. história. Quando eu falo no meu atendimento, quando eu estou com o paciente, durante o atendimento, eu estou colocando para as pessoas, Evandro, que eu atendo. Um erro que eu cometi uma vez, numa época, 2017, eu gosto muito de comunicação. Eu comecei a fazer muita Uhum. palestra presencial. Eu gosto de público assim, né? Eu falo que eu tenho dificuldade no 1 a 1. Mas quando é público grande, problema nenhum. Vou lá, Uhum. faço o que precisa. E aí eu comecei a fazer um monte de palestra. E eu comecei a fazer palestra para divulgar meu trabalho como psicóloga clínica, atendimento individual. E aí eu comecei a receber chamado. E eu fazia as palestras, tirava foto,
postava lá, nem era Instagram, o Instagram nunca, não era forte ainda, era mais o Facebook. Eu postava lá no Facebook, olha e tal, fiz a palestra, foi ótimo e tal, tal, tal. Sabe o que começou a criar o posicionamento nas pessoas? A Rosane não atende mais, a Rosane agora só vive de palestra. Eu faço palestra. Aí eu tava assim, olha o que eu tô querendo te dizer. Às vezes a gente acha que é natural. A pessoa tá te vendo lá e ela naturalmente entende que você tem o serviço de atendimento. E não é. Depende muito da nossa linguagem e do nosso posicionamento. E aí, quando eu percebi, eu falei, poxa, eu tenho que falar que eu fiz as palestras, mas eu tenho que falar de atendimento. Eu tenho que falar essas expressões que eu te citei. Durante o atendimento, no consultório, a partir dos atendimentos, a partir do contato com as pessoas nesse ambiente. É isso que normalmente a gente deve fazer quando vai para uma entrevista em TV, quando vai para uma entrevista em rádio, quando vai para uma palestra. Você tem que citar exemplos, nos seus exemplos, de situações que você vê que, de uma forma mais geral, levam as pessoas para esse outro ambiente aqui, que é o trabalho no consultório. É aí que você vai plantando uma semente para eles. Esse é um ponto. E aí isso não fere nenhum princípio ético, nem da profissão de professor, nem da ideia do psicólogo, que é a sua comunicação. Então, um cuidado que eu teria é, cuidado para que você não tenha uma visão sutil demais que leve as pessoas a não entenderem exatamente o que você faz. E é muito comum. É muito comum as pessoas não entenderem. Até porque elas estão ali, ó, imagina. É uma situação atrás da outra. Tem muita informação, tem muita dispersão, tem muito conteúdo. Então, às vezes, não é tão simples quanto a gente parece. Segundo ponto, segunda forma de você atingir, né, esse público que você me citou aqui. Você pode e deve, né, te oriento claramente, a começar o seu Instagram, transformar essa conta sua, que você me disse que hoje é pessoal, numa conta profissional, porque provavelmente você já tem alunos te seguindo lá, não tem? Você já olhou isso? Tem, né? É natural. Sim. Então, você vai pegar essa conta sua, vai lá nas configurações, transforma ela em conta profissional. Porque a conta profissional ela vai te abrir métrica, então você vai conseguir entender os relatórios, então daquilo que você publica, o alcance, quantas pessoas viram, quantas engajaram, quantas curtiram, você vai entender um pouquinho mais desse detalhe, mais matemático, mas te ajuda a entender onde essa sua comunicação está chegando, e ela vai te abrir uma outra questão que é muito importante dentro do que você está me dizendo, que são os anúncios patrocinados. Aí você vai investir, o Instagram é uma empresa, você vai investir financeiramente para que ele mostre mais o seu conteúdo para grupos específicos de pessoas. E aí o que você pode fazer? Você pode patrocinar para que o Instagram, o algoritmo dele, que é a inteligência dele, mostre para esses alunos que você tem lá na universidade, alunos e ex-alunos, para esse grupo de pessoas que você vai segmentar. Pessoas que estão em tal lugar, pessoas que estudam em tal lugar, pessoas que... O Instagram vai fazer isso para você. Olha que massa. Ele vai mostrar para as pessoas. Aí elas vão pegar lá o celular delas lá e vão olhar o seu texto. Ah, olha só que interessante, o Evandro está falando sobre X. Ah, é o professor Evandro. A pessoa clica lá e ela já te conhece, né? E aí ela vai clicar e naturalmente pode ser que ela tenha interesse sobre aquele assunto. Não são todos, óbvio, isso é um funil. Mas ela vai olhar e falar assim, ah, eu tenho interesse em saber disso que ele está falando aqui, sei quem ele é, então maravilha, tá aqui, vou começar a seguir. E aí nessa ideia você vai crescer o seu posicionamento de agenda também, porque aí no Instagram não é o professor, no Instagram é o psicólogo. E aí eles vão começar a se identificar cada vez mais com essa sua outra forma, né, de trabalho. E aí você consegue atingir os dois públicos. E de uma maneira indireta. Você não precisa ficar lá na sala falando assim, ah, olha aqui, me sigam aqui, essa é a minha conta. Não, você não precisa fazer isso. Não deveria até. Você faz o Instagram jogar um jogo para você. Só que daqui você vai segmentar essas pessoas e trazer as pessoas certas e elas vão começar a ver. E vem por uma escolha dela. Ela quer, ela interessou, ela viu. E aí ela tá ali numa convivência com você, ela vai te entender como referência e vai criar esse crescimento. Isso é muito comum. A gente tem vários alunos que trabalham assim aqui. Às vezes, hospitais, né? Lugares onde tem grande público, é mais fácil de segmentar.
Então, nossa, vai ser lindo. Sim. Uhum. E até agora, pensando como você ia falando, dá para fazer o processo inverso também, né? Por exemplo, quando eu for criar algum conteúdo, eu posso falar assim, porque como visto em sala de aula, porque o meu nicho, na Você verdade, é pode ansiedade, citar né? isso, isso. Aí o que que Uhum. Porque eu acontece? vejo, por exemplo, os acadêmicos que se sentem Sim, ansiosos. sim, sim. Uhum. Ah, Uhum. ó, O movimento contrário. para você escrever um bom texto, você tem que ter um título, você tem que Uhum. contextualizar, dar um exemplo, de preferência um exemplo prático, que é esse que você acabou de me falar aqui. Uhum. Ansiedade para apresentar o TCC. Uhum. Normal. Quem que vai parar para ler um texto desse? É estudante? Porque é ele que está vivendo essa Uhum. dor. Você conhece isso? Aí imagina, aí Sim. lá no exemplo do texto, né, um texto bem escrito para a rede social, ele segue mais ou menos um roteiro. Ele tem que ter Uhum. um gancho ali, né? Eu falo que é a boa e velha ideia do título lá da redação, que a gente aprendeu lá atrás. Aqui funciona mais ou menos parecido Uhum. com isso. Aí você vai contextualizar, contar uma história típica e dar uma visão, né, profissional do tipo, o que seriam atitudes práticas que aquela pessoa que está lendo aquilo ali poderia ter, ou às vezes uma reflexão que poderia gerar nela. E aí, o que faz Uhum. a pessoa interessar, Evandro? É o exemplo. Então, se você falar de Uhum. situações que acontecem dentro da universidade, a pessoa vai olhar e falar, isso é para mim, porque eu vivo isso. Por exemplo, quando eu vou fazer Uhum. isso aqui, grande parte do meu público são mulheres, e normalmente público para consultório, tá? São mulheres, e muitas delas, né, ou são profissionais liberais também, ou são empreendedores. Então eu falo, olha, quando você precisa tomar uma decisão importante lá na sua empresa, você sente medo, insegurança, fica com aquela sensação de que, nossa, e se eu tomar alguma coisa que não for aquilo mesmo, se eu errar, etc, etc, etc. Quando eu falo, quando você precisa tomar uma decisão importante lá na sua empresa, ó, tá vendo? Olha aí, eu já Uhum. disse para ela, ó, isso é para você. Então, quando você segmenta o exemplo, que é essa contextualização junto com a ideia aqui, ela já direciona para quem é o público que você quer trabalhar. E aí você, com certeza, né, como um bom professor, deve ter 1 milhão de histórias. Então, Aham, com é certeza. comum, é contextualizar essas histórias. Se torne um bom contador de histórias típicas, né, das situações que envolvem esse nicho que você tem. E, nossa, é incrível, é imenso. Uma vez eu fui na Unip aqui fazer uma palestra, que inclusive era essa, ansiedade no final do curso. Foi incrível, eu fiz alguns exercícios até de respiração com o pessoal. É uma época muito difícil para eles, né? Você sabe disso aí muito melhor do que eu. E eles têm uma visão, uma adesão Uhum. muito grande. E eu acho que é interessante. E às vezes é aquilo, você pode ter um respeito muito grande até das pessoas que são de outras áreas, porque querendo ou não, as pessoas admiram muito. Eu falo que às vezes o psicólogo não acredita nele, mas quem está lá fora acredita mais do que ele mesmo, entendeu? Aham, aham, é verdade. Mas muito obrigado, me esclareceu bastante, me ajudou muito, tá? E mais uma vez, parabéns pelo teu trabalho, tá Show, bom? Eu valeu. estou aguardando a próxima turma do VDC, tá? Que massa, seja muito bem-vindo, ó. E lembra disso, você cuidado, que às vezes a sutileza excessiva, ela é um problema, porque a gente precisa mostrar para as Uhum, pessoas o que a gente faz. E lembra, Evandro, você não está fazendo algo que é ruim, não. Você vai ajudar muito esses alunos. Isso vai tornar a vida deles, né, algo incrivelmente melhor, assim, num nível muito maior, se eles completarem. Porque, por exemplo, eu atendo muito o vestibulando, que estaria um nível abaixo aí do seu público, né? E eu uhum, vejo que eles têm, assim, uma preocupação muito grande com essa ideia de não errar, de ter que ser uhum, perfeito, de atender às expectativas da família. Isso escraviza uhum, muita parte, em muitos momentos. E alguns, por não lidarem bem com isso aí, nessa época do vestibular, levam isso para a universidade. E daqui a pouco essas pessoas estarão num mercado de trabalho que não é romântico, né? Elas vão ter que lidar uhum, muito com a exigência, com a incerteza, com a insegurança. E olha que trabalho incrível que você pode fazer. Mas sem uhum, que elas saibam que isso é uma oportunidade, e na nossa fala a gente precisa gerar essa ideia de que a psicoterapia é uma oportunidade, às vezes a pessoa acha que não precisa, que ela vai sozinha, que ela sempre foi assim, tá tudo bem, né? Então, é isso. aham. Isso Fechou. mesmo. Querido, Muito bem. sucesso. Até. Tchau, Até tchau. mais, sucesso. Valeu, gente. Olha só. Já foi só uma aula. Já foi uma aula só esse assunto. Que massa, fico feliz. Fico muito, muito feliz. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar mais gente. Quem tinha me pedido lá em cima? Acho que foi a Estela. Vamos ver, Estela. Estela Larissa.
Quem quer que eu chama, manda um euzinho aí pra mim. Ô, Oi, oi. Você tá me tô. ouvindo? Você tá me ouvindo? Sim. Tudo bem, Ótimo, lindona? tudo ótimo. Oi, pessoal. Para mim é um prazer estar aqui com você, né? Eu faço parte da turma do VDC 9 e assim Show. tem me aberto assim muito a visão daquilo que eu não consegui enxergar, né? Você Show. conseguiu me emprestar os seus olhos, né? Então, ao Gracinha. pouco eu tô enxergando isso. E a minha dúvida é, Rô, eu trabalhei muito tempo no recursos humanos, em uma área que eu gosto muito. Eu até já tinha pontuado alguma coisa sobre você, só que eu tomei algumas decisões essa semana depois de assistir às suas aulas, a questão do Sim, posicionamento, do estudo de mercado. Eu sempre gostei muito de avaliação psicológica, né? sim, Tenho duas formações. Claro que isso é algo que eu vou estudar para sempre, mas para mim não vai ser trabalho sim. nenhum. Eu gosto muito de trabalhar com os instrumentos. E eu vejo que na Stella, minha eles estão falando aqui só que tá um pouquinho baixo. Você consegue. Você tá com foninho ou consegue aumentar aí o volume do seu. Aí. Vamos ver. Pronto. E agora, tá melhor? Show. Pronto. Então, eu sempre gostei de trabalhar com instrumentos, né? Eu tenho duas formações. Eu sei que eu sempre vou estudar, mas para mim não vai ser um problema, porque eu Uhum, gosto de estudar, eu gosto sempre estar atualizada, né? E nos últimos 15 dias, a avaliação psicológica foi algo que entrou muito no meu coração, né? uhum, Tenho acompanhado alguns assuntos e o que eu vejo? Na minha região, são poucos os profissionais que trabalham com isso, né? E eu até adquiri alguns testes e estava até elaborando como iniciar, né? De estudar uhum, cursos na minha região, né? uhum, Tipo de um palográfico, de um uhum, HTP. Por quê? Para começar a ter acesso a esse uhum. público, né? Então, eu queria que você me dissesse o que você acha dessa linha de trabalho. Ó, a primeira coisa que eu quero te dizer é, gente, eu vou só falar aqui, repetir um pouquinho, tá? O que ela estava perguntando é sobre avaliação psicológica, que ela começou a estudar, começou a ver, começou a Isso, entender um pouquinho aí desse universo. E se ela não tem nicho que é melhor do que o outro, não tem área que é melhor do que a outra. Tudo aquilo que fizer sentido primeiro para você vai ter melhor resultado. E, logicamente, tem que ter mercado. Se não tem ninguém querendo saber sobre aquilo, não adianta a gente querer, né? Obviamente. Ou também não tem essa ideia assim, se não tem pessoas interessadas ou um problema real na vida de pessoas que esse seu instrumento resolve, tudo se torna muito mais complexo, se torna mais difícil. Então, a primeira coisa é cuidado para não ser Rosane lá em 2018, ou lá em 2014, 2012, 2010. A Rosane lá atrás não tinha planejamento e era vela no vento. Sabe vela no vento? Para onde vai, eu tô indo. Cuidado para você não escolher assim, eu vou escolher fazer algo agora porque parece que isso está dando bom. Cuidado, tá? Pode ser que dê e pode ser que seja muito bom, mas primeiro é aquele exercício, né? E você, aluno, sabe bem aqui. É você olhar para trás, pensar a sua história, pensar o mercado que você está inserido agora, pesquisar e aí pronto, tomei uma decisão. Não significa que isso precisa ser lento e demorado, não é. Mas assim, sim. entenda que, primeiro, faz sentido para mim desenvolver essa habilidade e fazer dar certo, até dar certo, esse novo serviço que eu me proponho a fazer. Estudar sobre isso é bom? Na minha região não tem, então pode ser que seja uma grande oportunidade de mercado. Mas só pensa nisso. Não decida com essa ideia de ser vela no vento. De, isso aqui parece que tá bom, eu vou para cá. Não, parece que não tá, eu vou para cá. Não. Decida primeiro baseado num princípio que faça sentido para você, que tenha mercado. Se tem sentido, tem mercado, show, vai, eu falo. Tudo é possível, né? Eu tenho visto, assim, alunos investindo energia em coisas que eu olhava e falava, nossa, nunca tinha nem pensado que isso poderia. E a pessoa tá lá, tá virando, tá fazendo dar certo. Mas por quê? Porque de alguma forma tá ali, ligada a essa ideia de que faz sentido, ela gosta, tem uma visão para ela ali que tem um quê de missão muito forte. Porque é aquilo, empreender, gente, ter um negócio, tocar uma carreira, é lidar com a nossa emoção dia a dia. E às vezes a gente vai estar mais animada, mais desanimada. Mais feliz, menos feliz. Mais cansada, menos cansada. Eu falo que todo mundo que tem negócio vive uma gangorra emocional.
E às vezes é aquilo. Como é que eu vou lidar com algo que a gente às vezes nem gosta tanto e a minha gangorra emocional? Então é mais difícil ainda, é mais desafiador ainda. Mas se você entende que isso aí é um caminho, lindo, né? Só pontuando que não existe nicho melhor do que o outro. Porque às vezes o mesmo nicho que para mim é excelente, para você não tem nada a ver. Agora, lógico que tem coisas que têm mais demanda, isso é fato, como em tudo. Tudo tem coisas que têm mais demanda. Simples Tá. assim. E assim, Rô, é o caminho que eu quero seguir. Por onde eu devo começar? Já Mesmo faço de princípio. grupo de estudo? Não, calma, Não. calma. Você tem que ter posicionamento. Uhum. Qualquer coisa que envolva grupos, por exemplo, vou falar, o Evandro. O Evandro já é um profissional conhecido na região dele ali. Ele falando um pouquinho do posicionamento dele clínico, não sei se ele está aí ainda, ele já conseguiria fechar grupo, provavelmente. Porque olha o histórico que ele tem dentro disso. Ele já está na universidade, ele já faz, ele já tem uma referência. Se ele melhorar a comunicação, ele fecha. Agora, Estela, quando a gente começa algo do zero, a gente tem que entender que nós estamos começando um outro jogo. Sim. Entende? Não adianta eu querer ser campeã, eu vou começar a nadar hoje. Então agora eu já vou disputar a medalha de ouro. Não vai. Eu posso ter sido ótima jogadora de vôlei. Sou ótima atleta lá, jogando vôlei. Mas se eu quero agora fazer natação, na arte de ser atleta de natação, eu estou começando do zero. Então eu tenho que me colocar como alguém que está começando do zero. Grupo funciona muito, mas a gente tem que ter principalmente posicionamento. As pessoas precisam me ver como referência em algo para depois elas quererem num grupo, porque grupo tem que ter volume. Eu tenho que ter muita gente interessada. E aí sim eu começo. Então, como é que você começaria? Pensa no problema que a avaliação psicológica resolve. A dificuldade que ela resolve. Para quem que isso resolve? Porque você falou, é o palográfico, os testes. Você quer ensinar as pessoas a aplicarem os testes ou você quer ser um profissional que está ali aplicando o teste em público final, pessoas que aplicam e vão ter um benefício com isso? Não sei, é uma decisão. Não, quem é o verdade, seu público? eu quero dar o curso. Dar curso mesmo. Mas aí você tem que entender, você é habilitada para isso? Sou. Entendeu? Então aí é pronto. Eu sou habilitada, eu já fiz, eu tenho certificação nisso, eu tenho habilidade nisso. Aí pronto, mas aí você tem que fazer posicionamento. Criar conteúdo, criar as pessoas, criar autoridade nisso, fazer palestra nisso. Aí você vai criar um serviço e daqui a pouco você pode sim vender isso, né? Mas não como a primeira coisa. Vender nunca é a primeira coisa. Sem posicionamento nunca é a primeira coisa. Ok? Fechou? E assista às aulas. Tem muito disso lá. Beijão. Tchau, tchau. Até. Sucesso. Tchau. Deixa eu ver aqui. Vão ganhar tempo, velocidade? Valéria. Vamos ver lá se vai. Gente, aqui aparece um monte, tá? Então é bem aleatório. Vamos lá. Valéria. Aí, tudo bem? Tudo bem, tô até aqui perto de você, Uberlândia, né? Perto de Gracinha! Goiânia. Delícia! Terra do É pão de bom. queijo gostoso. Pois é. Me conta. Rosane, eu tô te seguindo, né? Desde que começou a quarentena. Já é minha segunda formação, a psicologia. Eu já fiz química quando eu era jovem, né? Na época eu até passei em psicologia também, mas na época era muito surreal, né? Sim. E eu acabei optando pela outra profissão que eu não segui em frente, né? Porque não era o que eu queria. Sim. Enfim, quando eu vim aqui para Uberlândia, eu já tinha uns 10 anos que eu coordenava mulheres, mães, né? Comecei com crianças, aí passei para o nicho de mulheres, mas como coordenadora voluntária. Eu coordenava 40 mulheres nesse grupo. Mudei para cá, continuei, trabalho com casais também, mas voluntário. E formei agora. Só que eu tô achando muita dificuldade. Porque eu tenho... eles me veem ainda como alguém que vai ali e vai ajudar sempre, voluntariamente. Quando você fala eles, você está falando desse grupo específico ou você está falando da região? Quando Da pensa região, no seu nome na região. do núcleo da onde eu pertenço, dos meus seguidores. E aí, até então, eu estava muito assim, à par de internet, eu não gostava muito de me exibir, de me posicionar, postava uma vez no mês alguma coisa. E depois que eu venho te seguindo, tem até algumas meninas aí que eu percebo que estava também,
Uhum. eu comecei a tentar isso. Uhum. Tentar. Tanto é que essa semana eu fui convidada até por esse grupo da onde que eu coordenava antes, que era em outra cidade, no interior, Uhum. me convidaram para fazer uma live. Aí eu pensei no na hora, falei, nossa, vou ter que aceitar. Gracinha. E aceitei, e assim, foi assim, não vou falar que foi perfeito, não, mas foi muito bom, muito melhor do que eu Sim. imaginava. Sim. E, através disso, já 2 pessoas me procuraram, pessoas de fora. E assim, eu sei que eu consigo, né, muita coisa, mas eu tô sentindo muito travada em realizar posts diretos. Tá. Não Me sei fala o por onde seguinte, começar. de coração. Você acha que você está pronta para cobrar por esse serviço que até então você fazia voluntário? É, não sei, né? Acho que é a primeira coisa que você precisa resolver. E é você com você. Sabe por quê? Porque você precisa se autorizar para fazer isso. Porque eu tô te ouvindo aqui o caminho, você sabe. Olha, você está fazendo divulgação, você tem um nome, você tem referência. Agora é só incentivar a ideia de que isso é um serviço. E para isso ser um serviço, para que você viva dele, você precisa cobrar. Agora, a Valéria tem que parar aqui agora e pensar. Ela está pronta para cobrar por isso? Esse é um Assumir ponto isso, muito... né? Você assumir falou hoje na live que é trabalho. cedo, gente, parecia que você estava falando para mim. Você falou assim, você tem medo do sucesso. Sim, sim, é isso aqui. Porque a hora que você falou assim, eu tô perdida, eu falei, gente, mas ela tá perdida como? Ela tem posicionamento, ela é conhecida. Só que parece que você não está se autorizando. É uma É como se percepção, fosse tá? algo errado, né? Isso. É assim, você pode fazer voluntário. Voluntário é bonito. Mas se for para cobrar, tá feio. Entendeu? Se for para cobrar, será, hein? Será que Entendeu? vou servir, Ficou né? mal. E aquilo. Provavelmente você vai lidar com uma rejeição, porque vão ter pessoas que vão falar, que vão criticar, que vão falar, mas agora você está cobrando, e agora? Você sempre fez, e agora? E eu não tô nem falando do grupo das pessoas, não, porque passa. Mas eu tô falando mais sobre a questão de posicionamento. E para você conseguir superar isso, não é técnica. Não é assim, o que fazer para divulgar, você sabe. Ou pelo menos já tem pelo menos uma ideia. A questão é você se autorizar primeiro, porque aí as pessoas vão vir. E aí, como que você vai lidar com isso? Porque tem um lado seu que não acha honesto receber, né? E é isso aqui que a gente precisa trabalhar. Tanto que quando eu comecei na faculdade, eu pensava assim, nossa, vou fazer tudo de graça. E aí, depois que eu entrei, né, com os profissionais excelentes que a gente tem aqui, foi colocando que, né, é profissão e a gente, né, eu já tenho quase 40 anos, então, assim, já tem 15 que eu trabalho com pessoas, asilo, um tanto de coisa, mas é uma profissão e eu preciso disso, né? Sim. E eu não sei se você assistiu, mas eu fiz uma live na sexta-feira passada falando sobre isso, sobre a gente sentir vergonha de cobrar pelo nosso trabalho. Eu acredito, tá, Valéria? Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela tá no YouTube. Foi sexta-feira passada. E uma coisa que eu mais falei, e que é uma coisa que eu me lembro todo bom e santo dia quando eu preciso oferecer algo para alguém. Inclusive aqui, né? Nesse momento eu estou me doando, fazendo aqui um momento. Em algum momento eu abro a inscrição do curso, que é quando eu monetizo com tudo isso aqui. E é honrado, porque para que eu aprenda diariamente tudo isso que eu vivencio, que de alguma forma eu ensino, existe muito investimento de tempo e financeiro meu também, né? Eu estudo muito. Aí que eu queria chegar. Eu preciso que você olhe para sua história. Eu preciso que você olhe para quem um dia lá atrás escolheu química e não escolheu psicologia. Tô hipotetizando que passou por questão financeira. Ou também. Tempo, não sei. E também meus pais já são velhos e pensavam, você vai ficar doida, porque eu tinha 18 anos na época. Sim. Né? Aí eu tinha que obedecer, né? Sim. Aí eu preciso que você olhe para essa história. Eu preciso que você olhe que você estudou e fez psicologia como uma segunda opção, mas que é profissão. E profissão passa por receber dinheiro. E é ético receber dinheiro pelo nosso trabalho. Eu sei que a gente sai, né, e na faculdade fala muito disso, assim, eu acho que é até um desserviço contra a própria profissão. Mas a gente sai muito com esse peso. E outra coisa, você não precisa abandonar o que você faz socialmente. É claro. Você só precisa dividir as duas coisas. Você só precisa entender que em algum momento você vai receber, em outro momento você pode fazer clínica social, ação social. Aliás, você vai fazer isso 3 vezes mais, porque com dinheiro e com estabilidade financeira a gente alcança mais pessoas. É claro. Então, a sua estabilidade financeira, vinda do trabalho que é o atendimento, ela proporciona para você um trabalho social incrível e infinitamente maior, em todos os tipos.
Então, a primeira coisa que eu acho que é sair daqui e começar a trabalhar. Existe uma história, existe um investimento. Esse investimento, ele é de tempo. Olha o que você falou, estou chegando aos 40 anos. Então, olha só, olha quanto tempo tem aqui. Você tem um tempo, tem a dedicação, tem os estudos, tem investimento. Você abriu mão de muita coisa para saber o que você sabe. Muita coisa. Muita coisa. Para saber o que você sabe. Então, agora é um momento como um presente para você, baseado no seu esforço. E outra coisa também que eu acho que vale a pena é honrar as pessoas que acreditaram em você. Às vezes foram seus pais, não sei. Provavelmente pessoas perto de você também abriram mão de coisas para elas, para que você hoje pudesse ser uma profissional da nossa área. Claro. Quer dizer, receber por isso é também uma forma de honrar a história que essas Meu pessoas esposo, meu próximas filho de 15 anos, todo mundo junto, ele ia pequenininho comigo para a faculdade. Então, É honrar o esforço deles. Então, olha para isso agora com esse sentimento. Com isso, você vai ver que se você tiver em paz com você, pelo fato de monetizar, né, receber dinheiro para isso, você vai entender que você vai ter mais energia para fazer as suas postagens, você vai entender melhor as suas palestras e fazer tudo aquilo que você precisa. Isso é fato. E ainda vai me contar depois, certeza. Sim. Continue te seguindo. Show, lindona. Sucesso. Obrigada. Mesmo, Deus te tá? abençoe. Amém. Beijão. A gente Tchau, se tchau. encontra pelo Rio Quente afora. Delícia. Você acredita que os meus filhos ficam aqui, mãe, que dia que abre? O meu falou assim, em agosto nós vamos? Falei, filho, você ficou doido, tá tudo fechado. Beijão. Ó, pra quem não entendeu nada, nós temos uma cidade aqui pertinho, né? Pertinho dela, pertinho de mim, que chama Caldas Novas. Rio Quente, né? Pertinho lá, que tem águas quentes, é uma delícia, é uma coisa maravilhosa do planeta, uma maravilha que tá fechada, né? Quarentena e tudo mais. Vamos lá, Micaela, recém-chegada aqui, foi a primeira que apareceu ali pra mim. Ó, eu consigo responder 1 ou 2, dependendo aí da pergunta, tá? Porque eu preciso sair 5 para as 2. Vamos lá? E Goiás, hein? Quem é aí da nossa região? Ô, Micaela, a sua... agora tá. Isso! Nem aí. vi que você tinha me chamado. Não, então pronto, Não. Já chegou na hora. Tudo bem, lindona? Tudo bem, é porque eu tô aqui trabalhando de home office. Deixa eu tirar meu notebook Estamos daqui. Estamos todos. Então, nossa, meu susto mesmo. Então, eu assisti os workshops, né? Não fiz o VDC ainda por falta de questão financeira mesmo, que eu tô me dedicando a uma especialização. Então, eu priorizei a especialização primeiro. Mas assim, peguei suas dicas e foi providencial para mim, para eu começar na clínica. E aí hoje eu tô numa questão que ontem eu até conversei com um professor de faculdade por conta disso. Eu, seguindo os seus conselhos, eu fiz a questão do Instagram profissional e fui divulgando um pouco o meu trabalho. Mas eu tô com muita dificuldade no nicho, mas não é sobre isso que eu venho falar hoje. Eu não me cobrei para decidir o nicho, porque eu falei assim, eu não sei o que, eu sei o que eu não quero trabalhar. Eu acredito que isso também seja um início. Sim. E aí eu gosto da criança, do adolescente e também da área da mulher. E aí uma colega, uma amiga me chamou para fazer uma roda de conversa, uma palestra para mulheres. É uma academia feminina que tem. Essa academia feminina, ela é uma academia de alto padrão, né? Fica numa área nobre de uma cidade aqui de onde eu moro. E aí eu fui e nessa quarentena eles me chamaram para fazer uma live. No dia que eu fiz, e aí a roda de conversa foi sobre autocuidado e saúde mental. Né? Tudo voltado para mulher. Assim, foi maravilhoso, porque é uma coisa que eu gosto, sabe? Aquele gostinho assim de, nossa, eu tô fazendo o que eu gosto, falando sobre o que eu gosto, faz falando sentido de um pra assunto mim. que tem afinidade para você. Né? Isso, faz sentido para mim. E aí eu comecei a publicar mais sobre isso também, porque eu estava estudando, eu estava gerando conteúdo, né? Não tanto assim, né? Mas eu estava gerando um pouco de conteúdo. E agora, roda de conversa, o dono da academia me chamou para fazer um projeto para surgir uma parceria futuramente.
E aí veio a pandemia toda, eu participei de uma live na semana retrasada sobre como lidar com estresse e ansiedade nesse momento. E aí eu fiquei assim, aí essa semana me pediram, eles fizeram um sistema e eles estão postando no sistema aulas para os alunos. E aí me pediram as imagens para postar lá. E aí eu falei assim, gente, eu tô trabalhando de graça. E aí veio nisso, né? Eu falei assim, cara, aí eu pensei, não, a gente precisa também da divulgação, mas a gente também precisa de valorizar o nosso trabalho, igual o colega ele tá falando, né? É bom fazer o voluntário? Mas assim, não, né? Eu acredito que não cabe para esse serviço. Não é uma comunidade vulnerável que eu tô ajudando, é uma academia de alto padrão. E aí eu fiquei nesse meio. E aí ontem não me cobraram, né? Falaram assim, você vai conseguir fazer até sexta-feira que a gente vai alimentar o sistema. E aí se você conseguir também fazer um videozinho falando para se colocar como parceiro e tal. E eu falei assim, tá, ok. E aí eu falei assim, não, agora definitivamente eu preciso pensar em formalizar isso. E aí eu fiquei pensando, qual é a forma que eu posso formalizar isso de uma forma ética, responsável e eficiente para as mulheres que frequentam essa academia, para mim como profissional, né, para o dono, enfim, tudo isso. E Tá, aí deixa eu te falar então, só pra gente ganhar um pouquinho de velocidade aqui por causa do tempo. Primeira coisa, assim, a gente, e é um cuidado que eu acho que todo mundo tem que ter, tá? Nós temos que ter muito claro, quando nós fazemos uma parceria, o que vai ser o ganha-ganha dessa parceria. O que vai ser bom para você, o que vai ser bom para o outro, o que vai ser bom para todo mundo. E normalmente, como todo bom contrato, ele tem que ser feito no início. E também com aquela ideia assim, ó, de uma coisa mais direta, do tipo, ok, o que vai ser a nossa parceria? Nossa parceria vai ser uma troca de visibilidade. Como que isso vai ser? Através de uma live. Ok. Nossa, olha, foi bom, fiz lá, gostei, valeu. Gerou atendimento para mim, gerou algum tipo de resultado para mim. Ok. Aí eu vou pensar se eu quero continuar ou não. Porque, querendo ou não, você precisa entender que, às vezes, o ganho financeiro imediato não é o mais importante, dependendo daquilo que for sua prioridade, baseado nas perspectivas que essa parceria pode te gerar. Então, uma coisa que você vai pensar é, qual é o ganho imediato que eu quero ter com isso? Qual é o ganho futuro que eu possa ter com isso? E colocar numa balança. O que faz mais sentido para mim? E entender também qual é o objetivo deles com isso. E só que isso tem que ter numa conversa muito clara. Olha, nós combinamos isso aqui. Disso já abriu isso. Qual é o objetivo? O que vocês pensam em relação a isso? Como é que você pensa o meu trabalho relacionado a isso? Isso é muito direto, tá? Às vezes a gente fica assim, vamos ver até onde vai. Não, o contrato é de cara. É aquilo. O que eu posso, como que eu entendo. E aí, com isso, a questão envolvida maior é pensar que tem que estar bom para mim, tem que estar bom para ele, tem que estar bom para o outro. Porque senão para ele fica cômodo, né? Ele está decidindo uma série de coisas, você está atendendo e tá tudo bem. Agora, você pode pensar assim, não, mas essas pessoas lá nessa academia tem um público que eu quero, já está dentro do nicho que eu quero, eu estou me tornando referência para elas. Se isso voltar para você uma ideia de que de algum jeito vai gerar atendimento e você vai rentabilizar com isso, pode ser que seja um caminho. Mas tem que estar claro, entendeu? Sim, porque assim, a minha dúvida foi que lá eles têm uma parceria também com uma nutricionista que vai lá semanalmente atender. E aí ontem eu conversei com essa colega que me convidou no início, perguntando para ela, falei assim, vamos conversar em off, como que funciona essa parceria com a nutricionista e tal, para eu saber mais ou menos como que funciona, para ter uma noção para fazer o projeto. E aí ela falou que ela atende, que ela recebe por atendimento. Então, assim, no início eu pensei que seria um trabalho com grupos, né? Fazer as workshops, enfim, uma roda de conversa mensalmente, 2 vezes por mês. Mas aí ela falou assim, olha, eu acredito que a intenção deles é você atender na academia. E aí eu fiquei assim, né, diferente. Aí a sua ideia você tem que entrar em contato com eles, ser muito clara e objetiva e entender qual é a visão deles e entender se isso cabe para a sua prioridade agora.
Não tem, Sim. não tem um meio termo, né? É Sim. sim, direta. E entender, faz sentido para mim adotar esse mesmo sistema que a nutricionista tem? Sim. Não, não faz. Não é o que eu quero como prioridade agora. E aí decidir. Sim. Certo, lindona? Certo, muito obrigada. Beijo, sucesso. Valeu, Tchau, tchau. tchau. Gente, parceria é um ponto importante, assim, né, da gente lidar, mas nunca, né, com essa ideia, assim, de deixar a coisa acontecer. Vamos pensar que o que a gente precisa é o que eu quero, qual é o meu objetivo, curto, médio e longo prazo, qual é o resultado que isso pode me gerar. Lembrando que resultado nem sempre é dinheiro, tá? Inicialmente, grande parte das vezes não é. É muito mais uma troca de posicionamento, de referência e de uma outra visão, né? Ligado a esse princípio do negócio. Mas é logicamente que você precisa ter algum retorno disso. Qual é o melhor tipo de retorno? Você tem que entender no seu modelo de negócio, né? Dentro do seu modelo de negócio, aquilo que faz ali para você ter um resultado tá valendo a pena. Faz você crescer e faz, né, tudo aquilo que vem. Mas é isso, gente. Olha, vamos lá. Vamos. Que seja aqui um momento de muito aprendizado, né? Essas perguntas têm sido bem interessantes aqui para a gente repensar alguns princípios daquilo que envolve a nossa carreira, o nosso trabalho. E com isso, logicamente, viver de consultório. Né? Acho que entrou uma Nutri aí, aqui o nosso time, né? Tá todo voltado para tudo que envolve. Eu sou psicóloga, então toda a nossa questão aqui é voltada para a ideia da psicologia, mas claro que isso também é adaptado para outras áreas, né? Querendo ou não, os princípios são bem parecidos. Mas, enfim, espero vocês hoje, gente, 6h25. Venham, tá? Eu vou falar com a Ana Paranzini, psicóloga. Eu tenho um trabalho lindo aí na área infantil, na área de orientação de pais. Então, você que está aqui comigo, ó, psicólogo infantil, entenda que você tem um outro mercado aí para buscar o seu trabalho. E a Ana tem um trabalho incrível nisso. E eu a convidei, né, para que a gente possa olhar aqui com muito carinho para essa visão, porque eu sei que muito psicólogo infantil ficou paralisado agora, né? Principalmente com essa história aí da pandemia, quarentena e não sei o quê. Então, vem, 6h25, ela vai dar aqui uma série de orientações, dicas, né? Bem pontuais aqui para você olhar e crescer e com certeza colocar em prática, principalmente se você tem interesse pelo mercado de atender, né? Crianças e adolescentes. Mais ainda, entenda que nós vamos falar hoje de negócios em psicologia, então serve para todo mundo, todos os... Aí, ó, ontem foi lindo, né, Mara? Ontem ela falou com os nossos alunos, hoje a gente vai fazer aqui uma coisa mais rápida, aberta. Então, por favor, estejam aqui aprendendo, entendendo, que tudo isso vai fazer muito sentido para vocês. Beijão, deixa eu correr por causa do horário. Tchau, tchau. Beijão para vocês. Até.